Boa noite. Boa noite, Cecília. Boa noite também a Marcileia, o Guilherme. Boa noite a Lídia, Michele, Gabriel, Joana, aqui de São Sebastião do Paraíso. Boa noite, Célia. Boa noite, Cláudia Honor. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Boa noite, Tuca. Boa noite, Flávio, Ricardinho e Lúcia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ângela, a William, a Dona Guilmar, o Wiltinho e a Eloá também. Sejam bem-vindos. Mariângela, Anitta, Cido. Boa noite, Cido. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Bom, está na nossa hora, né? Vamos fazer então a nossa prece para nós iniciarmos os estudos de hoje. Boa noite, Andréia, também, seja bem-vinda. Boa noite, Milena, seja bem-vinda também. Bom, vamos agora então nesse instante elevarmos o nosso pensamento. Procure dentro de cada um de vocês identificar as principais necessidades, sobretudo para colocar nas mãos da espiritualidade os nossos desejos, as nossas necessidades e principalmente que nós possamos confiar no nosso anjo de guarda e pedir para que ele nos auxilie, nos conduzindo aos objetivos que nós traçamos para esta presente encarnação. Que eles nos auxiliem, que nós estejamos cada vez mais preparados para ouvir e captar essa paz, essa energia e esta tranquilidade, para que o nosso caminhar seja mais feliz e principalmente repleto de paz, para que nós consigamos aproveitar o máximo possível todas as oportunidades que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, coloca no nosso caminho, para eliminarmos o maior número possível de imperfeições e sairmos desta existência coroados de êxito. Que todos nós consigamos nesses momentos nos concentrarmos para captar todas as informações necessárias, assimilar, apreendê-las e, é claro, procurando praticá-las no nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite aos nossos companheiros que foram chegando aí depois das nossas orações. A Cláudia, a Vânia, a Assunção, Paulo Henrique, a Adriana. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um estudo ou para a sequência dos nossos estudos. Sequência esta que no dia de hoje relacionado com o Livro dos Espíritos, que é exatamente a obra básica, a obra inicial da doutrina espírita, onde nós podemos dizer que tudo começou. Onde tudo começou, porque foi exatamente através dela que Kardec foi aos poucos se desdobrando, ou melhor, ele foi ampliando os conhecimentos e as informações e, sobretudo, ele aproveitou a própria espiritualidade, a comunicação e o contato com todos os centros espíritas que estavam espalhados pelo mundo todo,
para buscar ou continuar buscando as informações, ampliou a primeira edição do Livro dos Espíritos e depois desdobrou em 4 outras obras. Então, a gente vai ver agora algumas questões. Questões essas relacionadas com a forma e a ambiguidade dos espíritos, questões relacionadas com o perispírito e também questões relacionadas às diferentes ordens de espíritos. Esses assuntos, sobretudo o perispírito, a gente já viu um pouco e ainda vamos ver mais detalhes na obra, no livro dos médiuns, que nós estamos estudando. A própria forma e a ambiguidade também nós vamos identificar lá. E as diferentes ordens de espíritos nós vamos ver com mais detalhes, principalmente aqui, a partir do nosso próximo encontro, porque na questão 100 em diante, Kardec vai trabalhar bem essas classes de espíritos e aí a gente vai trabalhar, ou melhor, nós vamos conseguir entender melhor quais são as informações que a espiritualidade nos traz sobre essa classe. Mas hoje nós vamos, claro, identificar nestas ordens algumas características principais envolvendo os espíritos de acordo com a sua própria vibração. Não se esqueça que no nosso último programa nós tivemos a oportunidade de identificar ou de estudar um pouquinho este mundo normal e primitivo, de onde tudo parte. Nós hoje aqui somos uma cópia do que existe no mundo espiritual. Nós temos muito mais facilidade. Nós trouxemos de lá para cá todas as informações que nos são necessárias. E inclusive, no período de repouso, de descanso do nosso corpo físico, o espírito ainda tem a oportunidade de continuar buscando no mundo espiritual as informações necessárias, que estão bem à frente do mundo material. E aí eles apresentam a matéria e nós temos a oportunidade de darmos sequência à própria evolução. Tanto do ponto de vista tecnológico, tá? Porque esta evolução da própria inteligência, ela vem também do próprio plano espiritual, sobretudo no que diz respeito à evolução da nossa forma de trabalhar, e como Kardec diz, é através do trabalho que a gente vai conseguir essa nossa evolução intelectual, nossa inteligência. Então, muitas ideias que as pessoas chegam aqui e desenvolvem, elas vêm exatamente deste plano ou deste mundo normal e primitivo. Nós falamos, citando o exemplo de canções, Paul McCartney mesmo, ele disse que ele acordou e de repente estava lá com a letra da música, Yesterday, por exemplo, foi uma delas, estava ali na sua mente. Então, só para exatamente mostrar para nós que trazemos ou temos essas oportunidades e a gente não está distanciado do mundo espiritual, e com incursões diárias através do sono, nós podemos, através dos sonhos, trazer essas informações, trazer tudo aquilo que nós precisamos para auxiliar no processo de evolução da própria matéria. Bom, e do ponto de vista moral, da mesma forma. E aí, do ponto de vista moral, é até interessante nós buscarmos na própria psicanálise ou na psicologia analítica, que eu cito principalmente Freud e Jung, e hoje nós temos também a própria psicologia transpessoal. São disciplinas, ou dentro da área da psicologia, algumas informações que, quando ocorre essa incursão do consciente no inconsciente através dos sonhos, quando a gente consegue fazer essa viagem e nós nos identificamos como realmente somos, nós temos a oportunidade de olhar a fotografia da nossa própria memória. Nós também, através dos sonhos, trazemos para o mundo corporal aquilo que nós precisamos modificar em nós. Por isso que quando nós formos mais uma vez estudar os sonhos, é bom, é interessante e é importante que nós consigamos identificar em determinadas interpretações a importância para a estruturação da nossa própria personalidade. Então, gente, quando fala-se deste mundo normal e primitivo, que é exatamente o mundo do espírito ou plano espiritual, é para nos auxiliar nesse processo tanto da evolução intelectual quanto da própria evolução moral. Tá? Não se esqueçam, nós estamos aqui em testes, em provas, mas nós estamos querendo testar e provar o quê? Muitas das vezes é exatamente através dos sonhos que a gente
se mostra como nós realmente somos, que nós identificamos o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos alterar e quais são essas transformações. Por quê? Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. E onde estão essas más inclinações? Elas estão exatamente no nosso inconsciente. Então, com essas incursões no mundo normal e primitivo, no mundo espiritual, a gente traz através dos sonhos as nossas principais necessidades. E é por isso também que a gente aproveita os momentos de oração. Quando a gente vai fazer uma oração, que a gente se volta para o nosso interior, é o momento de nós identificarmos algumas questões. E aí, com o auxílio do nosso anjo de guarda, ele vai mostrando, opa, presta atenção nesse ponto, olha aquilo que foi dito ali. E aquilo vai chamando a nossa atenção para nós começarmos a refletir mais e melhor determinadas questões que vão se colocando exatamente como principais ou primordiais, como projetos ideais para nós trabalharmos neste presente momento e, é claro, nesta presente encarnação. Tá? Então, essa questão do mundo normal e primitivo, ela é muito importante e espero que todos vocês tenham conseguido entender e assimilar. Na sequência, a gente, como nós dissemos, vamos falar dessa forma e ambiguidade dos espíritos. Bom, o que seria isso? Kardec vai logo lá na questão 88 do Livro dos Espíritos exatamente perguntar se existe uma forma. E aí, vejam, nós estamos falando de espírito. Quando a gente fala de espírito, nós estamos falando daquele princípio inteligente que foi criado por Deus, tá? Em oposição ao princípio material. E que, utilizado, é lógico, com letra maiúscula, Kardec está falando que ele já está individualizado, ou seja, ele já atingiu um ponto. Então, quando a gente fala do espírito, nós estamos falando do princípio inteligente. E aí ele pergunta, esse princípio inteligente, ele tem uma forma determinada, limitada, ele tem uma forma constante? Aí é interessante a resposta dos espíritos, por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, ó, para nós é uma coisa, para vocês é outra. Para os espíritos, não. Agora, para nós, sim. Por que para nós sim? Aí eles vão dizer, olha, vocês poderiam, se vocês quiserem, vocês podem, por exemplo, comparar o espírito ou esse princípio inteligente a um clarão, a uma centelha, a uma chama. Mas para eles não existe essa preocupação com a forma, essa preocupação com a constante. Por quê? Porque nós somos quem estamos ligados ao mundo das formas. Somos nós quem, infelizmente, ainda nos encontramos limitados pela própria matéria e essa limitação nos impõe exatamente isso. Tem que ter um comparativo. Tem que ter uma medida, tem que ter uma forma. Se não tiver uma forma, a gente não vai conseguir visualizar, nós não vamos conseguir imaginar. Então, por isso que eles dizem, para eles, não. Por quê? Porque eles já vão conseguir exatamente identificar o que vem a ser esse princípio inteligente. Mas para nós ainda vamos precisar de algo material, podemos assim dizer, de um comparativo, para a gente conseguir identificar. Então ele fala, tem um princípio inteligente, ou o espírito, como uma chama, um clarão, uma centelha, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Por quê? Porque vocês ainda estão no mundo das formas. E essa centelha, essa chama ou este clarão, continuam eles lá na resposta à questão 89, ela vai ter uma coloração a depender da evolução do espírito. Olha para vocês verem que interessante. Então, o princípio inteligente, quando nós vamos mais adiante estudar, que ele foi criado por Deus, todos iguais, simples e ignorantes, com o passar do tempo, com a evolução, uns vão se diferenciando dos outros, eles vão conseguindo um pouco mais de brilho, eles vão conseguindo um pouco mais de luminosidade. E esse brilho e essa luz vão adquirindo também colorações diferentes.
Como nós vamos identificar? Agora, posso até já começar a falar. É a questão da própria aura. Todo mundo já deve ter ouvido falar na aura. O que seria uma aura? É exatamente este campo, essa energia que envolve os seres, que envolve as criaturas. A aura, nós sabemos que por ser um campo energético, determinadas pessoas que possuem uma sensibilidade um pouco mais avançada, uma sensibilidade um pouco mais aguçada, ela consegue identificar este campo energético que nos envolve. Mas hoje também nós temos aquelas câmeras kirlianas que pode fotografar uma pessoa e nessa fotografia vai aparecer este campo energético que nos envolve. Mas veja que interessante, nós estamos falando de o espírito, que pode ser uma chama, uma centelha, e a coloração vai depender da sua evolução. Eu estou só trazendo essa questão da aura para mostrar para vocês que nós podemos transparecer ou deixar transparecer a coloração da nossa própria alma, ou como nós estamos em determinados momentos. Porque este campo energético, ele está relacionado exatamente com as nossas vibrações. Como é que eu estou vibrando? Aí o seu campo energético vai te falar. Eu vou dizer para vocês, não fiquem muito preocupados, tá? Porque, de novo, todos nós estamos em processo evolutivo. Então não se preocupem. Mas, se nós formos tirar uma foto da nossa aura, eu garanto a vocês que nós não vamos, pelo menos a maioria de nós não vamos conseguir enxergar um campo energético maior do que, por exemplo, 2 centímetros de campo energético ou de vibração, de transcendência dessa luminosidade. Já vou abrir um parênteses aqui só para falar. Isso é interessante, gente, por quê? Porque na sequência a gente vai ver a questão da ubiguidade dos espíritos. O que seria essa ubiguidade? Seria exatamente essa capacidade de você estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. E aí a gente vai explicar como que isso é capaz, tá? Então, essa questão da aura, ou esse campo energético que nos envolve, que pode ser percebido por pessoas com uma sensibilidade mais aguçada, ou elas podem também hoje ser fotografadas pelas câmeras kirlianas, na grande maioria das pessoas, ela não chega a atingir centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros de campo energético. Para vocês terem uma ideia, segundo alguns estudos, identificaram este campo energético ou a aura de Chico Xavier que atingia, segundo alguns, um raio de 15 metros. A nossa, 2 centímetros. Chico, 15 metros. Para a gente ter uma ideia do que seria uma pessoa evoluída. Nós estamos falando do nosso Chico. Ou seja, se nós podemos influenciar as pessoas com a nossa presença em determinados lugares, mas muitas das vezes por conta do nosso pensamento, nem tanto por conta da nossa energia. O nosso pensamento, a nossa jovialidade. Vocês imaginem o Chico, sem nada, sem ninguém. De repente uma pessoa a 15 metros dele consegue sentir toda aquela vibração e energia dele. Então, por quê? Porque exatamente este campo energético ou as suas próprias emoções deixavam transparecer, e essa energia, ela recendia, ela atingia muitas coisas. É exatamente isso que eu ia comentar agora, Eveline. Imaginemos Jesus. Qual deveria ser o campo energético do Cristo? Como é que ele conseguiria, ou qual é a metragem que ele poderia, ou que ele conseguiria atingir, mesmo estando enfeixado dentro de um corpo. Nós estamos falando do Chico dentro de um corpo, porque provavelmente fora do corpo ele poderia atingir uma metragem maior, na nossa opinião, tá? Então, essa aura nada mais é, gente, do que exatamente isso, este campo energético que transcende. Por quê?
Estou falando de campo energético, eu estou falando também de energia. Mas só para deixar aqui mais claro essa questão da forma dos espíritos, a gente sabe que ele não está preso. Ele não precisa ficar preso. Aliás, ele não possui limites. A matéria não limita o espírito. Então, no mesmo sentido, a questão da energia, como uma luz. Uma luz, ela vai com certeza penetrar principalmente em determinados corpos opacos. Ela vai atravessar, por exemplo, um vidro e ela vai continuar a sua trajetória. Pode até diminuir um pouquinho, mas ela vai continuar. O espírito também, ele transcende. O corpo não o limita. E aí, falando dessa questão da ambiguidade, existe essa impressão de que, às vezes, um espírito está em mais de um lugar ao mesmo tempo. O Paulo Henrique colocou um comentário aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Segundo ele, segundo Miramês, tá? Miramês realmente é um espírito que traz umas informações fantásticas. É uma pena que é algo ainda muito polêmico e tem determinadas pessoas ou determinados segmentos que não aceitam muito exatamente essa questão de Miramês e as suas informações, tá? Então, ele fala aqui que a aura de Jesus envolveu o planeta quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Quando Jesus tinha 1 ano e 8 meses, a aura dele já envolveu o planeta. E para vocês terem uma ideia, algumas pessoas, tá, que fazem viagens principalmente para o Oriente, para aqueles lugares onde Jesus esteve, e eu falo aqui, por exemplo, a Paula Zamp é uma que falou, um outro que falou, o Severino Celestino também falou. Gente, se você chegar naqueles lugares onde Jesus esteve, diz que você ainda sente uma energia e uma vibração que deixada pelo próprio Cristo. Tá? Algumas pessoas que estiveram lá falaram isso. Eu, particularmente, não tive, não posso dizer a vocês. Mas é só para a gente ter uma ideia do que vem a ser essa aura, essa energia. Tá? Muito obrigado, Paulo Henrique, pelas suas informações. Então, se até hoje, depois de 2000 anos, ainda existe determinados lugares que você consegue sentir uma vibração diferente, uma energia diferente, realmente nós ficamos assim estarrecidos pela capacidade do Espírito e, sobretudo, pela capacidade do Espírito de Jesus. Então, nós também vamos chegar a este nível, nós também vamos chegar nesse patamar. Tudo vai depender o quê? Dessa nossa evolução, do quanto nós estamos procurando. Aí sim, talvez uma palavra-chave na doutrina espírita, uma palavra-chave dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e uma palavra-chave fundamental neste nosso processo de purificação ou de transformação: desprendimento de bens terrenos. Quando nós formos avançando nesse processo de nos desprendermos dos bens terrenos, aí sim a gente vai perceber o quanto nós podemos transcender a essa própria matéria. O apego, infelizmente, não deixa nem o nosso campo energético avançar. Ele fica preso. Opa, eu não quero dividir nada com ninguém. Eu não quero passar a minha energia para ninguém. Eu quero que ela fique só comigo. Ideias egoístas. Infelizmente, nós agimos assim. E aí, como é que você vai querer que a sua aura transcenda e seja igual uma aura de um Chico? É difícil. Por isso que a prática do bem, do amor e da caridade são exatamente as práticas que vão nos levar a um crescimento e evolução. Porque aí eu estou preparado para dividir. Eu estou preparado para distribuir. E como diz Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor. O amor, ele chega a ser desenvolvido, ou ser reconhecido como um sentimento, ele fala, é como um sol interior. E o que é um sol interior? Um sol interior é exatamente aquele astro que ele vai brilhar e vai aquecer. E quanto mais amor você tem, mais ele vai brilhar e mais vai se expandir o seu calor e a sua luz. É o que acontece com esses grandes espíritos. Jesus,
Chico Xavier que nós falamos, e muitas outras pessoas que a gente percebe sim a sua energia a uma certa distância. Só da gente se aproximar de determinadas pessoas, essa pessoa faz bem para mim. Vocês já prestaram atenção nisso? É um pouco de tudo isso. É claro que nós ainda temos o nosso pensamento para levar. Muitas das vezes não é essa aura ou esse campo energético, tá? Mas a gente vai treinar e nós vamos conseguir chegar nesse nível. Então, nessas questões aqui relacionadas a essa forma e ambiguidade, como nós não temos forma e nós podemos transpor qualquer obstáculo, do ponto de vista espiritual, determinados espíritos podem e conseguem. Parece assim que eles estão em vários lugares ao mesmo tempo. Isso aí é por quê? Porque o espírito se divide? Não, o espírito não se divide. Ele é sempre único, uno, ele é um só. E como ele não se divide? Mas por que parece que ele está em mais lugares ao mesmo tempo? É o que a gente falou do Chico, a questão da aura, ou a questão da evolução. E um exemplo clássico que os espíritos e Kardec nos trazem é exatamente esse. Você pega uma luz. Você pega uma luz e quanto mais alto você elevar essa luz, mais lugares ela vai iluminar. Ainda que seja uma luminosidade fraca, mas se você deixar debaixo, lembra da passagem evangélica? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Coloque ela no velador, para que ela possa iluminar. Ou coloque ela o mais alto possível, para que ela possa iluminar partes maiores. Ou ela possa alcançar distâncias maiores. E aí dá-se essa impressão, porque os espíritos estão elevados, a sua energia e vibração se estende por todos os lados. É o que nós estamos falando do próprio Cristo. A sua aura, a sua energia, ela vai atingir o globo em todo. Por quê? Porque na posição que ele se encontra e a capacidade de emitir a sua luz, nós poderíamos dizer que é como realmente um sol que atinge todo o planeta. Ele atinge todo o planeta, sem nenhum tipo de preocupação. E ela vai atingindo todos os cantos. E por isso, Kardec de espiritualidade traz. Então, conseguiram entender e captar essa questão da ambiguidade? Por que parece que alguns espíritos estão em mais lugares ao mesmo tempo? E o exemplo que a espiritualidade cita para Kardec é exatamente esse. Imaginem o Sol. Olha onde que ele está. E você pode olhar aqui na Terra, ele está em vários lugares. Assim como, inclusive, em outros planetas, iluminando os outros planetas. É a presença do Sol. E o Espírito é a mesma coisa. Ele pode, com a sua luminosidade, atingir vários pontos ao mesmo tempo. Ok? Mas, que fique bem claro, o Espírito se divide? Não. O Espírito não se divide. Ele pode simplesmente, com a sua luz, estar presente. E a pessoa vai captar. Opa, aqui parece que o Espírito fulano de tal está aqui. Pode ser exatamente essa energia, a sua vibração e a sua luz que chegou ali. Não necessariamente ele. Ok? Bom, para a gente continuar entendendo, aí nós já passamos para o próximo tópico, que é sobre o perispírito. E o perispírito, nós já vimos um pouquinho no livro dos médiuns, aqueles que já nos acompanham aqui nos nossos estudos. O perispírito, e a própria palavra, né, nós já vimos, significa peri, que é ao redor. E espírito, que é justamente esta essência, ou esse princípio inteligente que nós estamos falando. Perispírito é, portanto, aquele corpo que nós vamos precisar, que vai revestir o espírito, para que ele possa entrar em contato com a matéria. Como nós já falamos aqui em outras oportunidades, sobretudo estudando o livro dos médiuns, o espírito, ou princípio inteligente, ele não tem como agir diretamente sobre a matéria. Ele precisa deste corpo intermediário para que aí sim ele consiga agir.
Então, o espírito, ele, neste processo, por isso que a gente vai aprender lá na questão 132, a necessidade da encarnação, ou seja, o espírito entrar em contato com a matéria, isso que é encarnar, nos diversos reinos que nós temos na natureza, tá? Principalmente a nossa aqui, porque cada globo vai ter reinos diferentes, nós já vimos isso. Mas esse processo de o espírito encarnar ou entrar em contato com o corpo, começando com os corpos inorgânicos e depois passando, evoluindo para os corpos orgânicos, é que vai proporcionar ele agir para buscar conhecimentos. Só que ele, essa centelha, não conseguiria, ele precisaria de um corpo. E aí foi desenvolvido pelos engenheiros celestes o perispírito. E, gente, o perispírito, segundo a espiritualidade nos informa, ele está presente em todo o universo. Onde for necessário atuar sobre a matéria, o perispírito ali existe. O único detalhe é que o perispírito que está aqui nos servindo no planeta Terra não é da mesma, vamos assim dizer, matéria do perispírito que está sendo utilizado pelos espíritos lá de Júpiter. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: tudo parte de onde? Do princípio ou de um fluido cósmico ou um fluido universal. Aquela matéria primitiva que nós aprendemos, que foi utilizada inclusive para a formação dos mundos. Só que o perispírito de cada globo, ele é uma matéria primitiva modificada. Modificada por quem? Por estes engenheiros celestes, que vão trabalhando nesse processo de modificação e vão também trabalhando na manutenção desse perispírito, na sua própria evolução, durante todo o tempo que tiver necessidade para a encarnação. Durante todo o tempo que o globo, que o planeta estiver ainda ativo e recebendo espíritos. Então, o perispírito, ou este corpo que envolve o espírito, de uma matéria mais quintessenciada, que eles chamam de semimaterial, ele vai ser utilizado por nós e ele vai ser exatamente constituído da matéria primitiva modificada pelos engenheiros. E a gente comentou, não sei se vocês se lembram, que o espírito, exatamente pela sua força, pela sua capacidade e pelas leis que regem o universo, sobretudo da atração, ele vai formar o seu corpo perispiritual das partículas que envolvem, e é claro, dentro dessa matéria primitiva modificada inerente ao nosso planeta. Então, muitos de nós podemos ter o perispírito, e lógico, nós temos o perispírito, mas eles vão possuir diferenças de acordo com a nossa evolução. Então, espíritos que estão vinculados ao nosso planeta, mas por exemplo, que estão aí, fala-se muito das 7 esferas da Terra, mas vamos supor que eles estão lá na 5ª ou 6ª esfera, o perispírito deles é muito mais sutil do que o nosso perispírito. Ou do que o perispírito daqueles espíritos que estão, por exemplo, no nosso lar, que estaria em tese na 3ª esfera, ou daquele que estaria numa 4ª. Então, nós temos o nosso perispírito e exatamente a diferença deste corpo espiritual, e aí tudo, gente, vai refletir o quê? Reflete um pouco naquela própria aura que nós falamos. A gente já comentou aqui em outras oportunidades também, você já deve ter ouvido falar. Provavelmente, tá? Jesus, ele teria que desprender um esforço muito grande se ele necessitasse permanecer mais tempo aqui, utilizando esse perispírito nosso. Foi um sacrifício e sempre é um sacrifício enorme para os espíritos quando eles têm que densificar a sua própria energia e vibração para assumir um corpo como o nosso. Por quê? Porque eles já estão muito mais avançados e evoluídos. A matéria que eles atrairiam para si seria muito mais sutil e não suportaria, por exemplo, por muito tempo, um corpo como o nosso. Daí, inclusive, surgem algumas teorias que Kardec vai mencionar lá na frente, quando a gente estiver estudando o livro A Gênese, sobre a questão do corpo de Jesus, se era um corpo fluídico, se era um corpo
material como o nosso, tá? De antemão já vou adiantar, Kardec fala, é um corpo igual ao nosso, Jesus não nos enganou, mas muito se deve ao quê? Exatamente a essa teoria de que ele não suportaria, tá? Por conta exatamente dessa sutileza e do grau evolutivo do próprio espírito. Então, as coisas realmente são muito interessantes. E esses estudos vão nos ajudando a entender a grandeza de toda a criação divina. E o perispírito aí está. Então, lembrem-se, perispírito existe sim em todo o universo, em todos os globos. Só que cada globo ele vai ter o quê? Um perispírito de uma matéria modificada pelos engenheiros celestes. Nós tiramos o perispírito da atmosfera do nosso planeta. Então, se a gente for sair daqui e for lá para Júpiter, lá em Júpiter nós vamos ter que trocar de perispírito. Tá? Então, tá vendo por que as coisas realmente são bem interessantes e diferentes? E aí a gente vai aos poucos entendendo, né, que o ser humano não teria essa condição e capacidade. Opa, eu quero visitar um outro planeta. Ah, então eu vou sair daqui e vou lá para outro planeta. Não, não é tão simples assim não. É um pouquinho mais complexo. E a gente está aprendendo isso com a doutrina. Por isso nós temos que buscar o quê? A nossa evolução. Quanto mais evoluído, aí sim, mais habilidades nós teremos para buscar um corpo espiritual aqui, um perispírito diferente ali. A gente vai poder moldar melhor o próprio perispírito nosso. Nós vamos poder atrair partículas que vão formar ou que fazem parte dessa atmosfera para formar o nosso perispírito de matéria mais sutil. Então tudo o conhecimento é que vai fazer ou que vai nos proporcionar isso. E o perispírito, como nós falamos, tá? Nós já vimos em outros estudos, ele é formado dessa matéria inerente ao nosso planeta, mas aí ele já possui uma forma diferente do espírito. E qual que é a forma que ele possui? A forma que ele possui é exatamente a forma que nós darmos a eles. Por quê? Porque o perispírito tem também as suas propriedades, a sua elasticidade. Repito, a gente vai estudar isso melhor no livro dos médiuns. Então eu posso modificar, eu posso moldar. Ah, eu quero, quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou manter um corpo diferente. Eu não quero o corpo que eu estou mantendo aqui agora. É possível? É. Para vocês terem uma ideia, tem no livro Memórias de um Suicida, quando Ivone do Amaral Pereira está explicando lá aquelas questões das escolas lá na colônia, tudo direitinho, e tinha um professor lá que ele tinha uma aparência de vou usar essa expressão, não é pejorativa, de um moleque de 15 anos de idade. E aí o pessoal chegava lá até estranhava, poxa, mas um moleque, né? Por quê? Porque as pessoas que chegavam lá estavam preocupadas ainda com a forma, o mundo das formas. E aí tinha lá aquele professor tal de 15 anos de idade e todo mundo assustava. Aí depois foi explicado para eles por que ele quer manter essa forma. Aí lá no livro conta, porque aquela forma foi justamente o momento em que, na época de Jesus, ele estava ali entre as crianças quando Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. E Jesus colocou a mão na cabeça dele. Então aquele fato, episódio foi tão marcante para ele, que no mundo espiritual ele quis manter aquela forma de uma pessoa de 15 anos de idade. Por quê? Foi aquele momento que Jesus pôs as mãos na cabeça dele. Isso realmente, gente, é fantástico. Então, o perispírito, nós podemos utilizar a forma que nós quisermos quando nós estamos no plano espiritual. Agora, quando nós estamos aqui no plano corporal, aí já é algo um pouco mais difícil. Essas mudanças, ela vai ter que acompanhar a própria matéria. Não seria bem isso, tá, Joana? Por quê? Porque essa questão já é mais uma questão psicológica e não perispiritual. É uma questão mais psicológica mesmo. Já seria o quê? Um trabalho psicológico para assumir determinadas responsabilidades. Tá? Não necessariamente corporal. E principalmente por quê? Porque a gente vai ter que ver essa questão do próprio comportamento que envolve isso. Tá?
porque ela está mais relacionada ao comportamento e a essa questão mental, questão emocional, a própria aceitação, do que propriamente aquela preferência, tá? Mas em outras oportunidades a gente conversa melhor sobre isso. Aliás, hoje passei do tempo mais uma vez, mas no próximo encontro a gente já volta, aí a gente já entra dentro da escala espírita, aí a gente já entra falando dessas diferentes ordens e já adentramos na escala espírita, que com certeza vai ser assunto bem interessante também, porque vai falar, vai mostrar para nós e vai nos ajudar a nos reconhecermos, ok? E, Eveline, depois a gente conversa um pouquinho sobre essa questão que você colocou sobre a lei da gravidade. Por quê? Porque são diversas leis que vão influenciar e vão influenciar absolutamente tudo, inclusive na própria formação do perispírito, ok? Muito obrigado a todos vocês, tenham uma excelente noite, muita paz, desculpe por ter passado um pouquinho do nosso horário. E até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui dando sequência aos nossos estudos, e aí com o livro dos médiuns.